Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. Bem, como vocês passaram o carnaval? Como é que foi essa pequena pausa? A minha foi excelente, deu para descansar um pouquinho, né? Recarregar as baterias, curtir a família, todo mundo juntinho, né? E sendo assim, renovada, venho aqui com um conto. Aliás, um fato que aconteceu com uma grande amiga minha, uma senhora portuguesa que vem a brilhantar aqui o canal com seu testemunho. Ela me mandou tudo por escrito, tudo bem, olha aqui, bem direitinho aqui no Message, tá? E mandou como se fosse assim uma cartinha, né? Ela optou em mandar por aqui. Eu fiquei assim, muito feliz com a confiança dela aqui no canal, em mim, para relatar para vocês, para dividir com vocês um pouquinho da história dela, do que ela vivenciou, a mãe, o pai e a irmã, tá? Lá em Angola. Então vou dividir com vocês essa senhora, essa minha grande amiga, Tereza Estevão. Tereza, querida, muitíssimo obrigada pela sua gentileza, pelo seu trabalho, sua dedicação em narrar tudo tão detalhadamente para mim, confiar, né, e eu contar aqui no canal e dividir com nossas amigas. Então, Tereza, só tenho que te agradecer, tá? Muito, muito, muito obrigada. Você está abrilhantando aqui esse quadro, né, de mistérios e assombros da vida real, né? Então, vamos lá? Vou dividir com vocês agora, hein, meus queridos, minhas queridas. Prestem atenção. E começa aqui o relato de Tereza Estevão. O meu pai era funcionário público em Angola. Já lá vão muitos anos, anos 70. Tinha eu, na altura, 15, 16 anos. Não me recordo exatamente como tudo começou. Em Angola, todos os funcionários públicos mudavam de terra, quase que de ano a ano. Nós estávamos sempre a mudar de terra, assim como todos os que trabalhavam para o Estado. Assim, íamos nós com minha mãe, casa, umas vezes coincidia com o ano letivo, a meio, aí esperávamos o ano acabar e as escolas. O meu pai seguia na frente, quer dizer, eles tinham ali que terminar aquele ano letivo, o pai já ia na frente para adiantar tudo, né? E ela com a irmã e a mãe iriam depois. Pois é. O pai seguia na frente e ela depois. Como meu pai era um funcionário com um cargo superior, eles sempre davam aos diretores casa do Estado mobiliada com o indispensável, em cada terra ou regional. Normalmente havia uma casa para o diretor que estivesse a chefiar a delegação. Chamemos assim. Ou então existia um subsídio próprio para o efeito e a pessoa escolhia a casa, até certo montante, e o Estado pagava a renda. O país era rico e lá se vivia muito bem. Neste caso foi assim que aconteceu. Não havia em Malange casa já pronta da Junta Autônoma de Estradas, e sendo assim, meu pai foi à frente por voltas de maio e o ano letivo terminava em junho. Fins de junho, e eu estava a começar o secundário, primeiro ano, e minha irmã mais nova estava na chamada primária. Ficamos as três no hotel e o pai visitando a casa e ajeitando tudo, e ela já com a mudança toda encaixotada, tudo desmanchadinho já para levar. Meu pai seguiu a mudança, ficava a mais de 1.000 quilômetros a outra cidade daquela onde morávamos anteriormente. Sá da Bandeira, hoje Lubango. O meu pai, como funcionário ligado às estradas, construção, traçado, conservação, tinha também acrescida uma tarefa, sempre que presenciava um acidente automobilístico ou caso passasse por algum, tinha de tomar nota do ocorrido, condições em que se tinha dado, né, e etc. Ele fazia ali o relato, né? Fazia isso muitas vezes, estava habituado, e este, concretamente, foi mais um. Nada de especial. Ele tomou nota, viu tudo, ainda estavam as pessoas no carro, já cadáveres. Mas nada mencionou a ninguém, a não ser em relatório para os serviços. Na cidade onde deveríamos habitar, era muito difícil arranjar casa. Toda a gente relatava o fato,
Haviam casas, mas poucas, e o meu pai procurava incansavelmente por uma, visto estar se aproximando a data em que teríamos de nos reunir todos. Um dia apareceu uma pessoa ao meu pai, não me recordo se durante o expediente, mas o meu pai soube de uma casa que tinha vagado. Por coincidência, naqueles dias, uma bela casa, segundo diziam, mas não especificaram o que tinha ocorrido ao dono anterior e por que a casa estava vaga, sendo tão boa. Meu pai foi visitar a vivenda e a adorou. Linda, com um belo jardim que haveria de fazer as delícias da minha mãe. De certo, ela adorava flores e iria cuidar muito bem delas. A casa tinha tudo para agradar a minha mãe, bem localizada. E o meu pai, todo contente, se dispôs a ficar com elas de imediato, já antecipando a surpresa que faria a esposa. Nada falou sobre ela a ninguém. Quando chegou o dia da mudança, a família viajou toda até Malange, 1000 quilômetros, o que para a África é normal. O sentido de distância é diferente da Europa. O meu pai não cabia em si de tão contente, antecipando a surpresa e a alegria da minha mãe com a casa. Assim que chegamos à cidade, meu pai não se conteve e nos levou logo a ver o que tinha para nós. Parou o carro à frente e disse: Maria e Teuvina, o que achas dessa casa? É nossa. Toma a chave e entra. Eu e minha irmã ficamos radiantes com a casa, num lindo bairro cheio de vivendas, todas com um jardim na frente, rua tranquila e próxima ao liceu, onde eu já estava matriculada. Contrariamente ao esperado, minha mãe não reagiu bem. Ficou a olhar para a casa e disse: Alexandre, não gosto dela. Tem algo de estranho que faz com que eu não me sinta bem ao olhar para ela. Ficamos de boca aberta ao olhar para nossa mãe, e meu pai, por sua vez, confuso. Mas, mulher, uma casa tão linda, pensava. Eu que ficarias contente. Pegando nas malas, avançamos todos para explorarmos a casa. Quer dizer, Tereza ficou contente, foi pregando as malas, já foi, se abancando, mas a mãe não estava satisfeita. Vejam bem. Minha mãe se mudou, contrariada, mas enfim não teria outro remédio. Eu e minha irmã pulávamos radiantes, escolhendo o quarto e explorando tudo. Os dias foram se passando. Num belo dia, minha mãe acordou de noite e disse ao meu pai: Alexandre, foste à casa de banheiro, gente, e não fechaste a torneira? Meu pai respondeu: claro que nem abri uma torneira, mulher, a não ser a do lado do lavatório para lavar as mãos. A casa de banho ficava ao lado do quarto deles. E a minha mãe insistiu: eu estou a ouvir o barulho da água correr na banheira. Aí, como a mamãe insistisse, o papai se levantou e deu de cara com a torneira aberta da banheira. Fechou meio confuso, mas o assunto morreu ali. Passados uns dias, minha mãe estava na cozinha, junto do fogão, e sentiu um sopro. Já vinha sentindo isso há dias, sem, no entanto, nada dizer ou ligar. Minha família não era esclarecida nestes assuntos e nem acreditava em nada. A mãe passou a mão na base da nuca e o sopro passou. Olhou, nada de corrente de ar, as portas estavam fechadas, até que, dia após outro, um dia disse a meu pai: Alexandre, eu senti um sopro, e relatou o que vinha acontecendo. Vamos ver aqui. Acontecendo há dias com ela. O que estava acontecendo há dias com ela. Meu pai riu-se dela e brincou. Não acreditava em nada daquilo. A casa tinha um corredor enorme e meu pai, ao percorrê-lo, segundos depois sentiu como que uma bofetada na face, a arder muito, o atingiu, o atacou. Regressou à cozinha e disse à minha mãe: tem o rosto vermelho? A mãe respondeu: parece o efeito de uma mão com dedos marcados. O caso foi esquecido. Agora vocês vejam quantos acontecimentos, eles meio que tentando ignorá-los. Pois bem, aparentemente nada nos disseram a mim e a Lena, minha irmã.
No entanto, minha mãe, sabemos hoje, tinha mediunidade auditiva e sensitiva, ia sentindo e ouvindo as coisas, inexplicáveis para ela e para o meu pai. A minha irmã, com 8 anos na altura dos acontecimentos, sempre muito corajosa, começou de repente a dizer que não queria ir ao banheiro sozinha, e muito menos tomar banho, pois, segundo ela, via um senhor mestiço, de bigode, atrás da cortina, e parecia um pouco zangado. Outras, sério, tinha a cara torcida e cheia de sangue e um aspecto esquisito. A mãe levava a Lena pela mão, abria a cortina e dizia: filha, não está ninguém aqui. O mesmo fazia o meu pai, só ela via até que se acordou. Só ela via até que se acordou eu fazer companhia a Lena. Assim, combinaram que Tereza iria sempre fazer companhia a Lena, no banheiro, no quarto e tal. Ou a mãe delas. Ela sempre se recusava a ir ao banheiro só, apenas ali. Era apenas ali. Um belo dia, domingo de manhã cedo, ninguém saía para a escola, ou no caso de meu pai, para o seu trabalho. Eu e a Lena tínhamos beliches de ferro com colchão de arame, e meu pai sentiu o colchão abanar, estremecer. Sendo a cama de ferro e colchão de rede, se ouvia o barulho, pensando que eu e minha irmã estávamos brincando, ou aquelas zangas de irmãs com 7 anos de diferença. A grande diferença de idade nos fazia ter divergências de irmãs, diferenças de idade, mas nós nos amávamos demais. Ainda hoje, como dizia eu e meu pai, nos repreendeu. Lena, Terezinha, então, daqui a pouco vou aí e castigo as duas. Como o barulho continuasse, meu pai se levantou e o que viu o deixou estarrecido. Eu dormia tranquilamente no beliche de cima e minha irmã Lena estava como tendo convulsões, toda torcida, o rosto transfigurado e, curiosamente, até o tom de pele dela, branquinha e loura, estava escuro. Meu pai pegou nela e colocou ao colo, chamando aflito: Lena, Leninha, minha filha. E ela despertou de um sonho meio atordoada, sem saber o que se estava passando. Meu pai foi com ela em braços e disse à minha mãe: vamos para o hospital, a Lena teve um ataque epilético. Muitas vezes se confunde com epilepsia. A medicina, nos anos 70, não estava tão avançada como nos dias de hoje, se bem que em África, Angola, houvessem bons médicos da África do Sul e até daqui de Portugal. Bom, deixa-me ver aqui, gente, direitinho como ela escreveu. Só que ou teimavam em não se debruçarem sobre certos assuntos, por questões deontológicas, ou mesmo a medicina não estava tão desenvolvida. Foram feitos vários exames, a Lena desde hipnose, enfim, o que havia para fazer na altura. A Lena, a dormir em transe, sempre dizia que via um senhor mulato de bigode e descrevia o estado em que ele estava, como se tivesse tido um acidente, sentado num carro, ao volante. Ah, Fátima, ela falando comigo, Fátima, lembra do acidente que meu pai viu a caminho de Malange? Nunca contou a ninguém, pois foi o homem que a Lena, minha irmã, descreveu, como se tivesse presenciado. Isto tudo, disse ela, na frente do médico psiquiatra do hospital e depois em Luanda, capital, no consultório de um dos mais prestigiados da época que meus pais, na aflição, a levaram, um médico sul-africano. Correram muitos, todos diziam o mesmo, não sabiam explicar o que ela tinha, mas todos afirmavam o mesmo, não era epilepsia. A Lena dizia sempre o mesmo a dormir debaixo da hipnose. Acordada, nada se lembrava. Os meus pais, então, resolveram deixar a casa e um dia em que se preparavam para mudar, sem contar a ninguém da vizinhança o que se passava, até porque mal conhecíamos os vizinhos, nem tinha dado tempo, uma senhora da frente, a dona Brígida, disse aos meus pais: não precisam de procurar mais médico nenhum,
Se quiserem, podem continuar, mas eu vou dar a morada da minha mãe, que mora aqui perto, e vocês vão lá. A mãe da dona Brígida tinha vivido aí, no Rio de Janeiro, mais de 40 anos, era portuguesa. Não me lembro bem de onde, mas tinha imigrado com os pais dela para o Brasil há muitos anos e tinha casado por lá. A gente gostava de ouvir o sotaque dela. E ela montou uma peixaria, né? Uma casa que vende peixe fresco. Mas nós nunca lá tínhamos ido ao estabelecimento. A senhora era já pessoa de meia idade e o esposo, vivia com o esposo, né? Minha mãe e meu pai relutaram para ir, mas a filha da senhora os tranquilizou. Ali não havia bruxaria, nem mesas a mexer, nada que fizesse ou causasse medo, e deveriam levar a Lena. Eu também fui. Bem, resumindo, era uma sessão espírita onde as pessoas se juntavam para fazer uma oração, davam as mãos e bebiam uma água. A água essa que apanhava os fluidos, né? Era uma água fluidificada. Haviam vários lugares na mesa, a água ficava ao centro e a cada pessoa tinha o seu lugar na mesa. A minha mãe, mal a senhora Dona Palmira olhou para ela, viu que minha mãe era médium. Daí ouvir e ver. O meu pai nada tinha de especial, mas um guia bem forte. Lembra que minha mana despertou, mal ele pegou nela ao colo. E o que se passava com a Lena era que o senhor, dono da casa, não estava em paz, pois adorava a casa e partiu daquela maneira. Tinha o carro cheio de família, morreram todos, até um primo que se encontrava de visita à casa de férias, um menino, e o espírito dele não estava em paz. A dona Palmira encaminhou o senhor para o lugar de onde deveria estar, para a luz. A Lena nunca mais teve nada até os dias de hoje. Se bem que a Lena é um pouco, como direi, mais sensível a espíritos perturbados, mas ela sabe lidar com isso. Meu pai e minha mãe estudaram e frequentaram por muitos anos a doutrina do racionalismo cristão, anos a fio. Minha mãe até morrer e o pai também, né? E aí foram tentando se evoluir, né? E entender melhor o que havia acontecido com eles. Então, fim daqui, vocês vejam que caso, né, gente? Que história. Eu até gostaria de comentar muito mais com vocês, mas eu tô vendo aqui que tem 17 minutos e se eu passar de 19, o vídeo não sobe, né? Não consigo subi-lo para o YouTube. Tô gravando pelo celular, né? Se fosse na câmera, teria meia hora. Então, vocês vejam como como são as coisas de Deus, né? Uma criança, uma família conseguiu ali encaminhar aquele espírito para a luz. Ele não se conformava, ele não aceitava, ele ainda estava muito preso às coisas materiais, né? E essa família foi iluminada por Deus e conseguiu auxiliá-lo, né? Mas saíram da casa, não teve jeito, mas conseguiram auxiliar. E foi aquela família que o pai viu lá no início, né? Na estrada. Eu achei assim impressionante. Tereza, muito obrigada por dividir comigo e com as nossas amigas, tá? Fiquei muito feliz, é uma história assim que é de encabular, né? Vocês tiveram uma vivência aí muito profunda, muito forte, né? Então, Tereza, muito obrigada, espero que você tenha ficado feliz do jeitinho que eu contei, né? Fui narrando ali como você maravilhosamente me descreveu, né? E meninas, meninos, o que vocês acharam? Deixem aí os comentários. Tereza, muito obrigada. E reitero aqui, se tiver um fato, um conto, um relato, quer vê-lo contado aqui, me mande, tá bom? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!